Olá, boa noite, graça e paz, que Deus assim nos abençoe você nessa noite, glorifica a Deus pela sua vida, por você estar conosco, nos acompanhando nesse culto que nós vamos ter também, porque toda a orientação vinda dos céus, nós podemos também glorificar a Deus por isso, porque nós vamos nessa noite estar abordando sobre temas que vai ser muito relevante para a sua vida, temas que vai ser muito relevante para a situação atual na qual nós estamos vivendo, e hoje nós temos duas convidadas muito especiais, a doutora Ives e a psicóloga Rosélia. De antemão, já gostaria de estar assim, convidando as duas para estar assim conosco nesse momento, e nós vamos estar assim recebendo com muita alegria, recebendo com muito carinho a doutora Ives, a psicóloga Rosélia, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque quando foi feito o convite, vocês receberam esse convite para poder estar assim abençoando as nossas vidas e abençoando também cada uma das pessoas que estão assim conosco. Eu sou o pastor Christian, nós pastoreamos a Segunda Igreja Batista em Comendador Soares, juntamente com o pastor Robson, mas nessa noite nós separamos esse tempo para poder abençoar você, abençoar a sua vida, a sua família com esclarecimentos. Tá bom? Eu gostaria de franquear a palavra nesse momento. A psicóloga Rosélia vai estar fazendo as suas apresentações, depois a gente vai estar assim, conversando também com a doutora Ives. Boa noite a todos. Eu gostaria assim, de estar começando com o versículo bíblico de Filipenses 4:1, que diz assim: meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unidos no Senhor. Esse é um versículo que me faz pensar muito na igreja, a qual eu amo muito. Por isso, prontamente nós aceitamos o convite do pastor para que nessa noite nós estivéssemos aqui falando de algo que é extremamente importante para os dias atuais. Portanto, seja muito bem-vindo nessa live. A nossa intenção é de fazer um feedback com você, participe, pergunte, interaja com a gente. Nós estamos aqui com a doutora Ives, que vai fazer a apresentação dela. Eu sou Rosélia, sou formada em psicologia, sou pós-graduada em psicanálise e também em hipnoterapia. Portanto, é um prazer nós estarmos aqui com você nessa noite. A Ives está com a palavra. Boa noite a todos. Quero primeiro agradecer o convite do pastor Christian, que me senti extremamente honrada em tamanha responsabilidade ter sido confiada a mim. Eu sou médica, eu atuo no serviço privado e no SUS, na cidade de Itaperuna. E, para mim, esse tema é de extrema relevância, porque é um tema que eu estou tendo contato diariamente com um volume muito grande de pacientes. Então, assim, e como médica e cristã, eu tenho uma responsabilidade, com vocês aqui hoje, de tentar esclarecer algumas dúvidas, de tentar sanar algum tipo de ansiedade que está partindo do coração de vocês e trazer não só uma palavra médica, como também desejo nessa noite ser um canal de bênção na vida de cada um de vocês. Amém. De antemão, eu gostaria de pedir a você, se você puder e quiser, para que você possa compartilhar esse vídeo, marcar uma pessoa que saiba que está assim, precisando de uma palavra, precisando de esclarecimento. Vai lá, compartilha o vídeo, marca essa pessoa para que possamos, assim, nessa noite, poder ajudar você nesse momento em que nós estamos passando. Não é uma situação habitual, não é uma questão que nós passamos que está acontecendo exclusivamente no estado do Rio de Janeiro, exclusivamente no nosso país Brasil, mas sim é uma questão mundial. Então, de antemão, eu já gostaria de estar passando a palavra para a Rosélia, para que ela possa dar assim, dando o início, dentro daquilo que ela já separou para estar dizendo para a gente. E se você tem alguma pergunta que quer fazer, tanto na área psicológica quanto na área médica, você possa fazer sua pergunta, coloque aí nos comentários, nós vamos estar se separando. Peço desculpas se nós não conseguiremos ler todas, mas na medida do possível nós vamos tentar sanar
todas as suas dúvidas e poder te ajudar. Rosélia está com a palavra nesse momento, que Deus te abençoe, tá? E que você tenha todo o tempo necessário para poder estar, assim, colocando aquilo que você separou para a gente. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar destacando, essa é a segunda live, né, que eu e a doutora Ives já fizemos. A primeira nós focamos muito sobre a ansiedade, né, na pandemia, ou seja, os danos que a Covid-19 tem trago, né, para a humanidade, e uma delas é a ansiedade. Mas hoje, né, depois de 3 meses de início, né, da pandemia, a gente percebe muito o quê? Nós estamos percebendo que mudou muito. No início, era uma ansiedade muito grande, que impedia as pessoas, né, de fazer muitas coisas. E hoje, depois de 3 meses, eu tenho vivido mesmo um medo muito grande. O medo, na verdade, ele tem tomado, assim, a vida das pessoas numa proporção muito maior do que quando nós começamos mesmo esse período de pandemia. Segundo, né, uma revista, ela vem falando, né, revista brasileira, de um artigo de psiquiatria, ela vem trazendo hoje, né, como algo que tem sido muito nocivo nas pessoas, é o medo. Ou seja, o medo de perder alguém da família, o medo de contagiar alguém, o medo de sair de casa, o medo de colocar a vida de quem você ama em perigo. Então, o que nós temos visto, né, no meu consultório, né, eu tenho visto que o medo, ele tem, de certa forma, paralisado as pessoas, levando as pessoas a adquirir várias outras doenças. E nesse início de fala minha, eu gostaria de estar mencionando, né, o transtorno do medo, algo já nesses 3 meses de início da pandemia. Gostaria de estar passando a palavra para a Ives agora, o que ela tem observado. Isso. O que está acontecendo muito? Primeiramente, o que é a pandemia, né? Que todo mundo ouve pandemia. O que é pandemia? Pandemia é quando uma mesma doença ela tem a capacidade de se propagar em mais de um continente. Então, ela está difundida atualmente, o Covid, né? Basicamente, ele abrangeu o mundo inteiro. E por que isso traz tanto medo, traz tanto pavor? Nós, seres humanos, nós não fomos feitos, produzidos para o desconhecido. Como assim? O que acontece muito com a gente agora, atualmente, na pandemia? A gente não saber o amanhã. A gente não sabe, a gente dormir com medo e acordar com mais medo ainda. Do quê? Do dia de hoje ser pior do que o dia anterior. Como assim? Ah, meu Deus, será que a única remédio que falaram que funciona agora já não funciona mais? Será que quando falaram que ia ter uma vacina, agora já não vai ter mais? Quanto tempo será que a gente vai ficar nisso? Quanto tempo será que ainda vai durar a pandemia? Será que se eu pegar eu vou morrer? Será que se eu pegar eu vou passar para o meu vozinho e vai morrer, ou para o meu pai ou para minha mãe? Então, o ser humano ele não foi projetado, nós não fomos projetados para não saber o que vai acontecer. Quando a gente é colocado numa situação como a situação atual, quem já tem o distúrbio da ansiedade acaba tendo um aumento dos sintomas. Quem não tem, e quem não tem a capacidade da resiliência, o que é isso? A resiliência é a capacidade que a gente tem de enfrentar todas as situações. Ah, o ser humano é um ser humano resiliente? Sim, nós fomos feitos para ser resilientes. É fácil ser resiliente? Extremamente difícil. É muito difícil você olhar para uma situação problemática e dizer: ah, vai ficar tudo bem.
Isso é resiliência, mas isso é muito difícil de colocar em prática. Então, o que está acontecendo hoje? É o que a Rosélia falou. Nós estamos paralisados. Por quê? Porque assim, a gente simplesmente não sabe o que fazer. A gente não sabe se isso vai demorar muito tempo ainda, mas a gente também não sabe que a gente pode voltar a viver uma vida normal, porque a gente tem medo de viver uma vida normal e sair contaminando as pessoas que a gente ama. A gente tem medo de perder quem a gente ama. Então, a situação que nós estamos agora, o transtorno do medo, que a Rosélia falou, está gerando um alto índice de transtornos do pânico. Quer dizer que se eu tiver um pânico, eu vou ser uma pessoa que o resto da minha vida eu vou ser doente? Não. O que é o medo? O que o medo causa na gente, fisiologicamente falando? Nós ativamos uma coisa chamada de mecanismo de luta ou fuga. E a gente tem uma alta liberação adrenérgica, né, de catecolaminas, ela ajusta o nosso corpo a uma situação de lutar, né, luta ou fuga, lutar ou fugir. Por isso que a gente sente coração acelerado, a mão soa, a gente começa a ficar, né, com a respiração aumentada. E, assim, 90% dos atendimentos hoje, na emergência que eu encontro no hospital, são pacientes que, infelizmente, estão com transtorno do medo, com transtorno do pânico. E é visível, assim, eu trabalhava antes da pandemia, agora eu trabalho na pandemia. É notório o aumento do número de casos de pacientes com esse tipo de transtorno. E também é notável assim, o aumento de número de pacientes que antes tinham uma depressão, um transtorno de ansiedade, e hoje agravaram muito o quadro deles. Muito. Onde a medicação já não está resolvendo, e a ausência da psicoterapia, porque não pode encontrar, né, enfim, o paciente que fica em casa isolado, ele não pode estar indo na psicóloga, no psicólogo, e está aumentando. Então, é um tema de extrema relevância e importância. E se você se identificar com alguma das coisas que sejam faladas aqui nessa noite, a gente está aqui para ajudar você e tentar sanar algumas das suas dúvidas. Isso é real, o transtorno do pânico é real, o transtorno do medo é real e é uma realidade atual na pandemia. Doutora Ives e Rosélia, tem duas perguntas que já chegou para a gente, que tem tudo a ver com o que vocês estão falando. A primeira delas é da Ieda Portela, que ela faz uma pergunta seguinte: é possível sentir os sintomas, mas sem ter o Covid? Sim, a doutora Ives pode responder melhor essa pergunta aí. Pode responder, Ives. O nome disso são sintomas psicossomáticos. O que acontece? O nosso cérebro ele tem uma capacidade gigantesca de projetar aquilo que a gente pensa. Por isso que a gente fala, o poder do pensamento. O poder do pensamento nada mais é do que a gente pensar e o nosso cérebro entender que aquilo é real e fazer com que a gente sinta aqueles sintomas. Que é justamente nada mais é do que a síndrome do pânico. O paciente chega na emergência e fala exatamente isso. Me ajuda que eu estou infartando. Eu estou morrendo. E a sensação descrita nos livros de psiquiatria é sensação de morte iminente. Mas a pessoa está morrendo de verdade? Não. O cérebro dela fez ela entender que ela está morrendo. Então, o corpo dela vai começar a fazer ela sentir aqueles sintomas. No Covid é exatamente a mesma coisa. Eu já atendi um paciente que chegou desmaiado para mim, uma paciente completamente apagada, e quando ela voltou, eu tô morrendo, eu tô com muita falta de ar, e a gente coloca um aparelhinho no dedo, que algumas pessoas devem ter visto na TV, que chama oxímetro, que mede a saturação de oxigênio do pulmão. E esse aparelhinho é o que a gente usa para ver a gravidade do Covid em pacientes com falta de ar. E eu coloquei, o dela estava 99 é o máximo. E ela continuava, eu tô morrendo, eu não tô respirando, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu, olha só, me peguei na mão dela, vai ficar tudo bem, você não tá morrendo. Então é meu coração. Eu tô com Covid. Eu falei, você não tá com Covid, meu amor, olha só, olha aqui pra mim, vai ficar tudo bem e tal. No final da consulta, ela já tava me abraçando e já tava tudo bem. Ela me pediu desculpa porque leu uma notícia e achou que tava com aquilo ali. Enfim,
eu quero dizer para vocês que também não dá para... A gente não despreza quem chega com sintoma na emergência, logicamente não. Mas esse é o papel do médico lá na emergência, é avaliar o que é um sintoma real de um sintoma que a gente chama de psicossomático. Isso nada mais é do que o medo. O medo, na verdade, ele aumenta esse nível de ansiedade da pessoa e intensifica os sintomas, das quais torna-se nos transtornos. Por quê? Porque a pessoa está com tanto medo da Covid que aí vai aparecer os sintomas. E os sintomas, a pessoa chega falando exatamente os sintomas da Covid. Ou seja, eu estou com a minha garganta doendo, eu estou com muita falta de ar, eu estou com dor de cabeça, sente as mesmas coisas da Covid. Quando a gente vai fazer, né, uma leitura e vai conversar, a gente vê que nada mais é do que o medo que a pessoa está em ser contaminada. Sim. Exatamente. E dentro disso tudo também, a André pergunta, é porque assim, há uma incerteza muito grande sobre a real situação que o país se encontra, sobre o nível de contaminação, quantas pessoas, na verdade, estão sendo contaminadas por dia, porque há uma questão política também por trás disso tudo. Mas a André pergunta o seguinte, o retorno, ela trará, o retorno às atividades, né? Trará calma ou pânico às pessoas? Vamos lá, vamos entender um pouquinho, né? Segundo as pesquisas, né, de todos os documentos que nós temos, né, das pandemias anteriores, a gente pode entender que um grande número de pessoas, elas desenvolveram distúrbios psíquicos. Isso quer dizer que os distúrbios psíquicos, eles tendem a ser maior do que as que são afetadas pelo processo infeccioso. Olha que difícil. Ou seja, nós vamos ter tantos problemas gerados mesmo pelos distúrbios psíquicos do que propriamente pela Covid. Então, o que vai vir aí para frente está muito no enigmático ainda. A gente ainda não está sabendo ainda nem como lidar. Nós só sabemos que a coisa vai tomar uma proporção muito maior do que a gente imagina agora, nesse momento. Então, Rosélia, como é que a gente poderia, no caso, manter a saúde emocional durante esse período de pandemia e até o pós-pandemia também? A mesma pergunta também eu refiro também à doutora Ives, dentro da sua área de conhecimento, né? O que ela aconselharia para cada pessoa para estar se mantendo o seu controle do medo, né? Das questões fisiológicas, porque isso tudo também ajuda a baixar a imunidade das pessoas. E como a pessoa deve fazer para poder manter essa saúde emocional durante a pandemia e no pós-pandemia também? Quer falar, Ives? Pode falar. Vamos lá. Eu vou falar aqui com vocês como se eu estivesse falando dentro do meu consultório com o meu paciente. Existem dois tipos de colocações quando eu vejo um paciente com um nível de ansiedade aumentada. Eu tenho um paciente com ansiedade aumentada que ela incapacita. Como assim? Incapacita ele de viver, ele não consegue fazer suas atividades habituais, onde a ansiedade ela deixa de ser o sentimento e se torna uma patologia, uma doença. E eu tenho paciente com ansiedade, onde ele consegue ter as suas atividades habituais, todavia ele não tem uma saúde mental adequada, porém ele consegue viver com aquilo ali. Vamos lá, existe a possibilidade de você conviver com a ansiedade, como assim aprender a aceitar que a ansiedade ela é real, ela existe, ela é um sentimento, e aí você tem que aprender algumas táticas para tentar controlar esse sentimento tão incontrolável. Quais seriam essas táticas? Eu sempre aconselho meu paciente a fazer atividade física, a se alimentar de forma adequada, a procurar dormir bem. Como assim dormir bem? A higienizar o sono dele, né?
evitar distrações na hora do sono, associar uma boa leitura antes de dormir. E o que eu estou vendo um feedback muito bom para mim, isso aqui são medidas comportamentais, tá, gente? Em nenhum momento aqui eu citei medicações. Então, medida comportamental, que eu estou vendo muito paciente me retornar de forma assim, satisfatória, é iniciar uma atividade que ele ainda não fazia. Eu vou dar exemplo, eu tinha um paciente de difícil controle hipertensivo, ela fazia picos de pressão de 20/10, 20/11, e sempre no meu plantão ela via com esse pico de pressão. E eu perguntei para ela se tinha alguma coisa que ela gostaria de fazer que ela nunca tinha feito. E ela me disse que gostaria de fazer tricô, mas que achava que era muito velha para aprender. Eu falei para ela que não existe idade para isso. E foi a última vez que eu vi ela com pico de pressão. Ela voltou no meu consultório para me dizer que estava bem, que não tinha tido mais hipertensão, picos, né? Justamente porque ela iniciou o tricô. Não só o tricô, como eu já tive paciente que começou a plantar, começou a fazer horta. Tive paciente que começou a fazer pão, começou a cozinhar. Então, eu sempre falo, gente, aproveitem o tempo que vocês têm em casa e tenham aquilo como um presente. Como assim? O tempo é tão difícil, a nossa vida já é tão corrida, né? A gente corre para lá, corre para cá, trabalha, e tem filho, e tem preocupações e responsabilidades. Então, assim, agora tá todo mundo parado. Aproveita esse tempo, leva ele, pega esse tempo para você como um presente de Deus. Para quê? Para você fazer atividades que você antes não fazia. E uma das mais importantes, né? É aumentar o laço com o Senhor, sabe? Começar a tirar mais um tempo para Deus, aproveitar que você está em casa. Poxa, eu sempre quis ler a Bíblia, mas eu não tinha tempo. Agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou ter um estudo bíblico, eu vou fazer um devocional, eu vou louvar, eu vou dançar para o Senhor. Então tem tantas coisas que você pode fazer em casa, arrumar um armário, e assim, tudo isso aqui é medida comportamental. Ah, mas e você como médica não passa remédio? Passo. Quando que eu passo remédio? Quando eu vejo que o paciente ele tem um medo paralisante, mas é um medo tão forte que ele não consegue fazer nada. Ele não tem forças de iniciar, nem eu falo assim, vamos lá, vamos plantar uma hortinha. Aí ele começa a chorar, mas eu não consigo. Então, assim, quando a gente vê um paciente com essa labilidade emocional, um paciente paralisado, um paciente que o medo foi maior do que a força de vontade dele melhorar, a gente entra com medicação. Mas para isso eu preciso de no mínimo 3 consultas. Eu sempre converso mais de uma vez, eu peço para voltar. E aí, se eu realmente não conseguir com as medidas comportamentais, a gente tem que entrar com a medicação. E desde o início, sempre eu indico, na primeira consulta, a psicoterapia, porque é tudo para o paciente com transtorno de ansiedade, com transtorno depressivo. Nada como, eu brinco, né, que o médico da mente, sem sombra de dúvidas, eu não acredito que seja o psiquiatra, que eu acho que é o psicólogo. Obrigada. Muito bom saber disso, isso é crédito para mim. Mas o que eu gostaria de estar acrescentando aí, né? Se nós estamos, né, vivendo nesse momento de grande estresse, de grande medo, o que nós precisamos de fazer, né? É a pergunta que foi feita, né? Como que a gente pode fazer? É mudar a rotina. A nossa rotina, ela precisa ser mudada para que a gente consiga passar por esse período agora. Ou seja, antes da pandemia, você tinha uma rotina. Você acordava às 6 horas da manhã, aí no Rio, né? Você pegava o trem, você ia trabalhar, você voltava à noite. Mas o que aconteceu com o isolamento, né? Eu gosto muito de explicar isso para os meus pacientes, para que isso fique muito claro. Qual a diferença do isolamento social e do distanciamento social? O distanciamento social é a aglomeração de pessoas. Ou seja, se você, pastor, está realizando culto na sua igreja, você está provocando o quê? Um acontecimento global ali. Então, o que a gente tem que entender? O distanciamento social, ele é para as pessoas que
tão bem como eu e você que não tivemos a Covid, que podemos usar o álcool gel, lavar as nossas mãos e irmos no supermercado fazer as compras. Nós não estamos com a Covid. Agora, o isolamento social, a pessoa que é para ficar isolada mesmo dentro de casa, é a pessoa que contraiu o vírus. Isso, entendendo isso, a gente vai conseguir passar de uma forma mais confortável. Por quê? Se eu entendo que eu preciso de manter um distanciamento social, eu só vou sair quando necessário. Isso vai fazer com que eu cuido de mim para que eu possa cuidar do outro a qual eu amo. Então, quando a gente entende esse monte de coisa que, de repente, caiu nas nossas vidas, a gente pode ter, sim, mesmo você mantendo um distanciamento social, você pode ter uma vida saudável. E deva ter. Você, pastor, como professor de educação física, você sabe qual é a importância do corpo. De você Sim. fazer um exercício físico. Ao fazer um exercício físico, você libera vários hormônios. Hormônios, né, da adrenalina, hormônios da serotonina. Então, a importância de você... eu não fazia um exercício físico, né, antes da pandemia, mas hoje é necessário. É necessário por quê? Porque você está muito tempo em casa, por isso você precisa, o seu corpo, ele precisa de ter um exercício para que ele possa continuar produzindo os hormônios que naturalmente ele produzia. Sim, Pode falar. Mas essa mudança de rotina também que é feita, além de afetar a questão psíquica da pessoa, afeta também pelo lado, por exemplo, se eu passo mais tempo em casa, um sedentarismo, a tendência é eu ter um aumento do peso. Eu tendo um aumento do peso e também na questão do sedentarismo, eu estou muito mais suscetível a ter a minha imunidade mais baixa do que com uma pessoa que pratica atividade física. E também tem a questão também, Roseli, dentro dessa questão desse isolamento, né, que as pessoas estão vivendo nesse momento, que é justamente a questão do ganho de peso, a aparência, né? Porque tem pessoas que já estão ficando já com um estado depressivo, porque se olha no espelho e vê que está um pouco mais, ganhou mais peso do que tinha antigamente. E isso tudo tem mexido também com a cabeça das pessoas. Então, como professor de educação física, representando aqui a classe também, sugiro a você que pratique atividade física, sim. Procure fazer no horário bem cedo, ou se você for sair, vá de máscara, mas procure fazer no horário bem cedo, onde não há circulação de pessoas. Se você não tiver essa possibilidade, mas tiver um quintal em casa, faça isso. Por exemplo, meu pai, o que ele está fazendo? Ele está subindo a escada, vai para o segundo andar, vai lá, desce, volta na garagem e vai lá, sobe de novo, e assim ele está se exercitando um pouco, porque como ele tem um receio de estar saindo, e até por recomendação nossa também, porque ele se encontra no grupo de risco, é que ele fica em casa, ele tem feito essas atividades em casa. E isso tem ajudado também a questão da saúde mental dele também, que a nossa mente controla todo o nosso corpo, né? É muito bom quando a gente pensa que a conexão do cérebro com o nosso corpo físico, ele acontece, né? Aí você é melhor do que eu, ela pode explicar sobre isso. Ela acontece principalmente pelo hipotálamo, ou seja, onde o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, dá resposta ao estresse. O que acontece? Aí entra a imunidade. Se a gente não consegue ter essa conexão entre o cérebro e o físico, a imunidade vai abaixar.
e, consequentemente, a gente vai ficar mais suscetível ao próprio vírus e a tantas outras doenças. Por isso, da importância da gente exercitar o corpo mesmo. Pode ir lá, aí. E o mais importante, né, é exercitando, você evita, né, você se previne, uma prevenção primária da diabetes tipo 2 e da hipertensão, que são Exatamente. associadas a uma coisa que a gente chama de síndrome metabólica, sem contar do aumento de colesterol, de triglicerídeos, enfim. Então, a atividade física ela é boa num todo. E, principalmente, você se manter saudável durante a quarentena é uma coisa, assim, extremamente importante. Eu quero dar um exemplo. Logicamente, eu sei que isso é extremamente subjetivo eu falar que eu tenho uma imunidade boa, por isso que eu não peguei, porque eu acredito que envolve muito a parte da oração, principalmente da minha mãe, que eu tô trabalhando no Covid desde fevereiro. E, para a glória de Deus, até hoje eu ainda não tive a doença. Não só eu, como meu marido também. E a minha mãe e a minha sogra, elas oram 24 horas por dia para a gente não ter essa doença. Eu ainda falo, mãe, não ter essa doença é muita pretensão. Só pede para Deus para eu passar bem, não ter sintomas. Ela, não, eu quero é que você não tenha, porque o Deus que eu sirvo é um Deus fiel, é um Deus que Amém! Glória a Deus! a minha filha pega essa doença. Eu falei, amém, mãe, então tá bom. Aí eu falei assim, meu Deus, coitado de Deus que tá ali, ainda tem que fazer eu não ter Covid. Mas aí eu ajudo Deus, né? Porque a Bíblia manda a gente vigiar e orar. Sim. Então, o que eu tô tentando fazer na quarentena? Né? Eu comecei um esporte novo, que é um esporte aberto, né? Então não tem problema, eu não tenho contato com ninguém, que é o tênis. Comecei a jogar, iniciei também agora Pilates, que também não tenho contato, é só eu e o professor de máscara, eu também de máscara. Mas eu quero abrir um parênteses antes da gente trocar o assunto, sobre uma coisa que eu encontrei no meu consultório segunda-feira agora, e que eu achei extremamente interessante. E eu não sei se alguém vai se identificar com isso. Muitas pessoas agora na quarentena estão tendo uma modalidade de trabalho chamado home office, né? O que é isso? É levar o trabalho para casa para você conseguir trabalhar em casa. Eu queria falar sobre isso, porque a gente vai trocar o tema e eu acho extremamente importante. Eu tive no meu consultório uma paciente segunda-feira com uma coisa, eu diagnostiquei ela com uma coisa chamada síndrome de Burnout. Eu não sei se as pessoas conhecem aqui na live, ou a Rosela logicamente conhece, não sei se o pastor já ouviu falar, mas a síndrome de Burnout ela é a síndrome do esgotamento profissional. E eu achei extremamente interessante. Por quê? Como que uma pessoa, né, o leigo pensaria, como que eu vou ter um esgotamento profissional se nem trabalhando eu tô trabalhando em casa? E aí eu queria deixar um alerta aqui para quem está assistindo a live e está fazendo a modalidade home office, está trabalhando em casa. Por favor, não é porque você está trabalhando em casa que você vai trabalhar em todos os cantos da casa e durante o dia inteiro. Um dos tópicos do burnout, uma das causas da síndrome do esgotamento profissional, é quando você leva o trabalho para casa. Por quê? O cérebro da gente, ele é feito para a gente ter espaços em compartimentos de locais. Como assim? O meu cérebro tem que entender que a minha casa é a minha casa. E que na minha casa eu vou dormir, comer, descansar e vou ter o meu momento. Mas o meu cérebro também tem que entender que quando eu chego no trabalho, eu vou trabalhar. Agora, imagina o meu cérebro trabalhando em casa. Ele fica assim, ué, mas calma aí. Se eu tô em casa não era para eu descansar, por que eu tô trabalhando? E aí começa insônia, ansiedade, depressão. E todos esses sintomas são sintomas da síndrome de Burnout, né, do esgotamento profissional. Então eu aconselhei essa minha paciente, ela infelizmente eu tive que entrar com a medicação, tive que entrar com a sertralina porque ela estava muito mal. Mas eu tive que explicar para ela que, olha, não é porque você está em casa trabalhando que você tem que trabalhar o tempo inteiro. Tire o seu horário de trabalho,
trabalha em um local da casa. Ela me dizia que levava o computador para a cozinha enquanto fazia o almoço. Olha que absurdo. Porque ficava o tempo inteiro o pessoal pedindo as coisas para ela, ela levava o computador para o quarto na hora de dormir. Não façam isso, pelo amor de Deus. Isso aí, ó, é totalmente fora de cogitação. Além da ansiedade, da depressão, do pânico, imagina você desenvolver um burnout, uma síndrome do esgotamento profissional trabalhando em casa. Então, assim, esse é um parêntese extremamente importante que eu não podia deixar de falar aqui. Espero que sirva para algumas pessoas que estão assistindo essa live aqui agora, porque eu fiquei extremamente incomodada com a forma que as empresas estão tirando para poder explorar, algumas empresas, logicamente, explorar os seus profissionais porque estão em casa. Por favor, tirem... Doutora Ives, eu gostaria de estar... Roseli, rapidinho, dessa questão, assim, eu me identifico um pouco, porque assim, minha vida era muito ativa. E sou professor de educação física, trabalho na rede municipal e na rede estadual. E com isso tudo, como modificou tudo, estou trabalhando de home office, gravando as aulas em casa. Eu imagino como está a mente dos professores, porque nós não estávamos habituados a isso tudo. E com isso, muitos colegas de profissão, relatos pessoais dele mesmo, quando nós temos alguma reunião marcada, eu não estou aguentando mais, eu não sei mais como é que eu vou fazer, estou doido para isso acabar. Aí entra a questão financeira, porque muitos tiveram que aumentar o pacote de internet, aí entra outras questões, que é a ansiedade, e isso cada vez vai virando mais uma bola de neve. Então, isso aqui vai alcançar você, professor, também, a mim, para que nós possamos pegar essa fala da doutora Ives, colocar em prática, para que você possa não desenvolver essa síndrome, mas que você possa continuar prezando pela sua saúde mental. Pode falar, doutora Roseli. O que acontece? A síndrome de Burnout, na verdade, ela causa uma exaustão emocional. Essa exaustão emocional, ela leva você o quê? A ficar mais irritado com tudo. Você sente fadigado, você sente cansado, você sente sem força nenhuma. E eu ia citar exatamente essa fala sua, Cristian. Uma das coisas que eu estou recebendo no meu consultório são professores. Professores que eles precisam de montar todos os seus vídeos, preparar todas as suas aulas, até dado dia, por exemplo, até quarta-feira, todos os vídeos já têm que estar editados para enviar para as escolas começar na segunda-feira transmitir as aulas. Ou seja, está sendo muito, mas muito puxado mesmo para os professores. Sendo assim, o que eu tenho recebido? Essa semana, essa fala da doutora Ives foi extremamente importante para os meus pacientes que eu recebi essa semana. Eu classifico, como a exaustão emocional, ou seja, a pessoa está no seu limite profissional. E chora. Quando eu vou ouvir, eu vejo. Não é depressão, é simplesmente a exaustão emocional causada pelo serviço. Então, para os professores que estão nos ouvindo, uma dica que eu dou para os meus pacientes é o seguinte: crie uma rotina. Você acorda, você faz um exercício físico, Eu tenho, Ives, toda assim uma elaboração. Eu tenho toda uma elaboração com os meus pacientes, Você acorda de manhã, você começa um momento mesmo de agradecimento a Deus, depois você tira 1 minuto que seja para você fazer uma respiração pelo diafragma, depois você vá para o banheiro, vá para onde você estiver, se você tiver o seu closet, se arruma, tira o seu pijama, vá tomar o seu café, vá fazer um exercício físico e prioriza isso. Coloque um tempo para que você dedique para as suas aulas, por exemplo. É de 2 às 5
eu vou preparar as minhas aulas. Antes disso, eu preciso tomar conta da minha vida. Eu preciso cuidar de mim, porque senão eu vou falar sinceramente com todos vocês que estão me ouvindo. Nós, psicólogos e psiquiatras, não vamos dar conta. Então, eu digo para vocês, a medicação é 20% só. 40% já entra a terapia, mas os outros 40% é você. É você que tem que fazer por você. Portanto, priorize. Olha o que a doutora Ives falou. Hoje eu faço tênis, hoje eu estou indo para o Pilates. Olha só, ela está trabalhando, vocês ouviram em quantos lugares que ela está trabalhando. Mas, portanto, ela prioriza ela. Prioriza o seu bem-estar. Prioriza essas 3 coisas, ó, corpo, mente e espírito. A gente precisa priorizar esses 3 pontos principais da nossa vida, porque senão realmente a gente não vai suportar. Por quê? Tem um momento, né, que as nossas defesas psicológicas, elas não dão conta. Nós somos preparados para isso, né? Ela até explicou, né, essa necessidade de fuga que a gente tem, mas chega um ponto que as nossas defesas psicológicas não dão conta. Aí o nosso bem-estar, ou seja, né, esse prazer de viver, ele passa a ser questionado. A gente não sente prazer, a gente sente cansaço, porque é exatamente isso que a síndrome de Burnet faz. Ela dá uma fadiga no corpo, a pessoa sente totalmente cansado. E é isso aí. Eu não sei se o pastor vai ter esse ponto aí. Desculpa, interromper. Pode falar aí. Se não houver esse ponto ainda aí na sua listinha de ordens, eu queria tirar um tópicozinho para falar sobre suicídio. Porque eu já tô pegando todo plantão, várias tentativas de suicídio. E eu queria, não sei se vai ter esse tópico, mas eu acho extremamente relevante a gente tirar um tempinho para falar sobre suicídio. Sim, vamos falar sim. Eu só queria abordar uma questão com vocês que pode estar linkado também, aí já entra no próximo tópico, doutor Eives, com relação ao suicídio. No caso que as pessoas, quando isso tudo começou, né, começou a onda de pandemia, antes em outro país, num local muito distante, foi se aproximando até que chegou no Brasil. E quando chegou no Brasil, as pessoas, não sabendo como agir, o que fazer, na verdade, começaram a exibir um comportamento desbaratado, tais como a compra excessiva, estoque de alimento, comprar a máscara, você procurava álcool em gel, não tinha, quando chegava no local, rapidamente se esgotava, papel higiênico, enfim, suprimentos de saúde ou não ligados na área da saúde. E eles faziam isso como uma forma de preparo para poder enfrentar tal doença, enfrentar o Covid em si. E, geralmente, isso é seguido por uma conduta relacionada ao aumento de sentimento na busca de proteção, que causa também ansiedade nas pessoas, mas também causado também pelo aparecimento de vários problemas que vêm acarretar dentro dessa questão, como a piora da qualidade de sono, o acompanhamento de uma sensação de instabilidade no estado geral de saúde. Aí, dentro dessa pergunta que nós podemos linkar para a questão do suicídio, como podemos controlar essas sensações? Eu só vou, dentro do que você falou, antes da Ives falar sobre isso, por que é necessário a gente entender isso? Porque o que causa? A gente não dorme direito. Por quê? Porque a gente não se desliga do assunto. A gente pensa na Covid, na morte, na falta o tempo inteiro. Ou seja, por que tanto suicídio? Porque a pessoa não se desliga.
A pessoa fica o tempo inteiro focado na morte. E o que é o suicídio? O suicídio nada mais é, diante da psicologia, a pessoa não quer perder a vida. A pessoa não quer tirar a vida. A pessoa quer simplesmente tirar aquela dor que ela carrega dentro dela. Então, diante disso, qual é a minha proposta, né, para os meus pacientes? Né? O que eu falo para os meus pacientes? É necessário fazer uma higiene das suas emoções. Por quê? Porque o que acontece enquanto a gente dorme reequilibra o quê, Ives? Os nossos neurotransmissores. Que é isso, Rosélia? É o que faz o nosso cérebro funcionar bem. O nosso cérebro, ele só funciona bem por quê? Porque a gente dorme bem, a gente se alimenta bem. Quando isso não acontece, a gente vai ver muito e vamos continuar vendo, né? Essa necessidade que a pessoa tem de alguma forma, tirar essa dor que está dentro dele. Aí surge o suicídio. Pode falar, minha amiga. O pastor falou sobre aumento excessivo de compras, eu vou falar um pouquinho e vou fechar falando do suicídio. O que acontece? Emoção é muito difícil a gente lidar. Qualquer emoção. Felicidade demais, tristeza demais, medo demais, tudo em excesso acaba dando eu falo que dá um tilt, igual videogame, igual TV. Por quê? Porque o nosso cérebro não consegue processar de forma rápida. E são poucas as pessoas que têm a capacidade, né, que acaba entrando como resiliência também, de processar algumas informações, algumas emoções, alguns sentimentos. Não só como aumento em comprar, mas bebida alcoólica, comida, compulsão alimentar, comprar. São vários sentimentos. O que é isso? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou assim? Por quê? Porque a gente está tentando canalizar o que a gente está sentindo. E aí, naquele momento pequeno, prazeroso, em que você passa um cartão online, ou que você toma uma garrafa de bebida alcoólica, ou que você come uma torta inteira sozinho, naquele momento você vai ter uma falsa sensação de bem-estar. Então, para você, o seu cérebro vai entender o quê? Eu dominei o que eu estava sentindo. Mas, na verdade, não. Você está só camuflando emoções. Que quando isso explodir, pode vir acompanhado de uma síndrome do pânico, de uma síndrome de ansiedade, uma depressão. Por isso que é tão importante a gente saber lidar com as emoções. Por isso que é tão importante a terapia. Porque a terapia acaba ensinando a gente a lidar com as emoções um pouco. Ninguém está sabendo lidar com as emoções. Muito menos agora, no momento que a gente está passando. E uma coisa que eu estou pedindo para os meus pacientes muito, enfim, o que está acontecendo muito é o excesso de informação nessa época de pandemia, né, que acaba aumentando a ansiedade, enfim, as compulsões. Eu estou pedindo para eles o quê? Tirem um tempo. Nosso dia tem 24 horas. Nessas 24 horas, 8 horas a gente está dormindo. No restante do tempo, eu peço para tirar um tempo para ler notícias. Eu peço sempre meia hora. Nessas meia hora, você vai tirar para ver uma notícia, ver um jornal, olhar um site, enfim. Acabou a meia hora, fim, você vai viver sua vida. Você não vai viver em função do Covid. Isso não existe. Isso é extremamente danoso, isso é extremamente letal, não saudável. Isso é fora de cogitação. Eu vejo várias pessoas que estão vivendo 24 horas em função do Covid. Isso, por favor, gente, isso não pode ser uma realidade em lugar nenhum do Brasil nem do mundo. Isso é letal, isso é danoso para o cérebro. E aumenta muito o nível de ansiedades, compulsões. E acaba sendo uma coisa que a gente chama na psiquiatria, na psicologia, um gatilho. O que é o gatilho? O gatilho é uma coisa que ocorre e que o nosso cérebro acaba ativando um sentimento, uma sensação tão forte que libera em você uma descarga gigantesca de emoções.
E acaba que o Covid hoje está sendo gatilho para algumas pessoas cometerem o suicídio. Era onde eu queria chegar. Eu já peguei vários. Meu último plantão, na terça-feira, peguei no sexta-feira à noite, tentativas de suicídio. A maioria dos pacientes, todos que eu peguei, para a glória de Deus, eu consegui reverter e consegui fazer ficar bem, voltar para casa e não foi a óbito. Mas algum deles poderia ter ido. Então vamos lá. Qualquer pessoa que estiver assistindo essa live agora e tiver uma coisa chamada ideação suicida, o que é isso? É eu pensar, mesmo que por um pequeno instante, aonde a morte seria a solução dos meus problemas, você precisa procurar ajuda. Não é ficar sentado, não é conversar, não é isso. É procurar ajuda profissional. Porque a ideação suicida não é uma forma normal do nosso cérebro resolver os problemas. Beber demais, comer demais, comprar demais, essas são formas que o nosso cérebro cria no sistema de recompensa para a gente lidar com as emoções. Ideação suicida, não. Pensar em morrer, pensar que a morte é a solução, não é normal. Mas também não é falta de Deus. Eu acho extremamente importante eu estar numa live do pastor, porque é uma live cristã. Eu acredito que quem está aqui tem plena convicção disso, né? Que é uma live cristã. E eu sei que tem muita gente que enfrenta esses paradigmas. Porque recentemente, hora ou outra sai notícia, né? Algum pastor que cometeu suicídio, algum obreiro de igreja, alguma coisa assim, as pessoas já ligam automaticamente. Isso é falta de Deus. Não estava orando o suficiente. Não estava nem indo na igreja. Morreu por isso. Gente, doença psiquiátrica, suicídio, acontece em qualquer lugar. Pastor, obreiro, quem for, eles também têm saúde mental. Nós também temos, nós médicos também ficamos doentes, psicólogos também ficam doentes. Isso tem que acabar. Se você está assistindo essa live agora e você pensa em algum momento, passou pela sua cabeça em tirar a sua vida, procure ajuda profissional. Lógico que nós precisamos do auxílio do Senhor 24 horas por dia, mas não é só para isso não, tá? É para tudo. Tudo na nossa vida tem que ter a base do Espírito Santo de Deus. Nós temos que tomar atitudes com o Espírito Santo de Deus na nossa frente. Mas ideação suicida, eu preciso falar disso, eu preciso que você entenda. Procure ajuda. Eu não tenho Facebook, eu não uso a plataforma. Só que eu tenho um Instagram. E meu Instagram tá lá para todo mundo que precisar. Se você pensou nisso, ficou na dúvida, precisa de ajuda, pode me procurar. Eu me disponho 24 horas para os meus pacientes, para os meus não pacientes. Não só na rede social, como eu dou meu celular para os meus pacientes. Eles me ligam quando começam a pensar em suicídio e eu converso com eles, acabo indo atender rapidamente. Então, assim, por favor, se você pensou em suicídio durante essa pandemia, se você pensou que a morte ia ser a solução da sua vida e dos seus problemas, procure uma ajuda profissional. Um médico, um psicólogo, um terapeuta. Procure ajuda. Não é normal e também não é falta de Deus. Doutora Ives, muito importante essa fala sua, até porque contas de muitos líderes religiosos não saber como lidar com esse tema, têm absorvido muitas coisas, como ligação de membro que está ficando desempregado, ligação de membro que está doente, ele tenta ajudar, mas não sabe como, é recomendável ir até a casa da pessoa, porque a pessoa está suspeita de Covid, e com isso muitas pessoas já se achavam, né? Tanto pastores, como talvez médicos, psicólogos, enfim, várias áreas, se achavam super-homens ou super-mulheres, absorvendo como esponja essas situações. E quando você se vê hoje numa sensação de incapacidade, e isso pode gerar um transtorno na pessoa, e a pessoa pode vir a pensar sobre esses aspectos. E, na verdade, nós somos homens, somos mulheres,
temos os nossos limites, cada um tem o seu limite, e isso que eu louvo a Deus, porque o nome de Deus está sendo exaltado aqui nessa live, são 3 pessoas que servem esse grandioso Deus, mas a palavra de Deus fala o seguinte: no mundo tereis aflições. Nós estamos no mundo, nós, servos de Deus, nós não estamos suscetíveis a não passar por os problemas, pelo contrário, a palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós temos o exemplo de Cristo Jesus para poder vencer. Porém, nós precisamos de auxílio médico, nós precisamos de auxílio psicológico, porque nós somos homens e mulheres. Não somos super-homens, não somos super-mulheres, nós somos pessoas. Pessoas suscetíveis a qualquer outras pessoas a estar passando por essas dificuldades. Deus te abençoe, minha querida, por essa palavra abençoada. Tá? Pode falar, doutora Rosélia. Então, A Rosélia fala, eu quero falar que eu estou arrepiadíssima nesse momento, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está nessa live agora. amém, glória a Deus. Tocada pelo Espírito Santo de Deus agora. Eu estou extremamente arrepiada, sentindo a presença de Deus nesse momento, e eu quero deixar isso assim, aqui, claro, que o Espírito Santo de Deus está aqui agora nessa live. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, como entender, né, o termômetro para saber quando é necessário procurar ajuda, né, para lidar com essa angústia que leva o ser humano a tirar a sua vida. Nós estamos vivendo, meus amados, num período onde a fragilidade da vida está sendo colocada à prova. Nós estamos vivendo num momento em que o fato de você dormir e acordar já está em dúvida. Nós temos vivido um momento na nossa clínica, né, no nosso consultório, onde a todos os momentos, desde a menina de 9 até os 50, 60 anos, pessoas literalmente querendo tirar suas vidas. E diante disso tudo, muitas pessoas lutando para tê-las, para viver. Então, na verdade, nós estamos vivendo num contraponto do que é a vida. Qual é o valor da vida? Qual está sendo o valor da vida para essa humanidade, para esse contexto social a qual nós estamos vivendo? Qual é o valor da vida? Será que foi necessário, né, chegar um vírus aonde balançasse as nossas estruturas para que nós pudéssemos olhar para nós mesmos e víssemos o quão importante nós somos? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus que está em nós, pode dizer para cada um de nós exatamente o que o Christian falou, o que o pastor Christian falou. No mundo nós teríamos aflições? Teríamos, mas tem de bom ânimo, levanta do lugar que você está. Se você até hoje, né, nós temos 3 meses no Brasil que nós começamos, que nós iniciamos essa pandemia. Se você está no lugar de acomodação, se você está no lugar de que não tem jeito mais para mim, não tem jeito para minha família, não tem jeito para minha economia, não tem jeito para minha saúde, clame ao Senhor Jesus. A palavra dele é muito clara. Aproxima de mim que eu vou aproximar de você. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas assim como a doutora Ives falou, é o Espírito Santo do Senhor que está conduzindo essa live. E o que nós desejamos
é que você entenda que a sua vida é muito importante para Deus. E a palavra do Senhor, ela fala que ela escreve, que Deus escreveu na palma da mão dele o seu nome. Ou seja, você é querido do Senhor. Seja o nome que você estiver, o Senhor está lá te ungindo para que você tenha força, para que você renove a cada manhã as suas energias para passar por esse momento, né? O nosso desejo, né, de abrir hoje o nosso tempo para dizer para você, levante do lugar que você está, levante, toma posse da vitória nessa noite na sua vida, toma posse. Creia no poder do Espírito Santo que já foi lançado aqui nessa live. Glória a Creia Deus. que Ele vai estar tirando você, né, dessa cama, está tirando você aí desse lugar que você está, desse pensamento negativo, trazendo você para um pensamento positivo. E pense exatamente nisso. Pensamento positivo gera sentimento positivo, que gera um comportamento positivo. Portanto, amanhã de manhã, ao acordar, pense positivo, porque o seu sentimento vai ser positivo e a sua ação vai ser positivo. Portanto, que o Senhor Deus te abençoe. Você sabe que eu falo demais, né, Cris? Me perdoe. Querida, enquanto vocês estavam falando que eu estou aqui bebendo, eu estou aqui bebendo isso tudo porque é o Espírito Santo de Deus falando com cada um de nós, falando com você que está em casa, que está assim, participando conosco dessa live. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, e eu digo que a igreja é você. Amém, glória a Deus. Tempo que o tempo está fechado, mas nós somos a igreja viva de Cristo Jesus. E por sermos a igreja viva de Cristo Jesus, há uma promessa, que as portas do inferno não podem prevalecer sobre Aleluia. a igreja. Não Glória pode prevalecer a Deus. sobre a sua vida e não pode Amém. prevalecer sobre a minha vida. José, deixa eu compartilhar aqui um versículo da palavra de Deus, que é tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Romanos 8, verso 18, nos diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser glória a revelada Deus, a nós. Aleluia. Isso Amém. que nós estamos passando não tem como Cremos se comparar isso. com a glória que há de ser revelada sobre a minha Amém. vida e sobre a sua vida. E Salmo 119, verso 50, bem diz o seguinte: o que me consola na minha angústia, isto é, o que a tua palavra me vivifica. Ou seja, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra, a palavra do Senhor me vivifica, me fortifica, e através dela eu busco a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, entenda, meu querido, que estamos aqui tratando de assuntos relacionados à sua saúde mental, mas o principal que você deve ter na sua mente é Cristo Jesus. O principal que você deve ter no seu coração é Cristo Jesus. Porque, como a Rosélia citou aqui, o que é a vida? A vida, nós fazemos planos na vida em si. Eu creio que você tinha, talvez, viagem marcada para esse ano e você teve que desmarcar. Talvez você tinha projetos, planos para esse ano e você não conseguiu concretizá-la. E nós vemos lá em Tiago, Tiago 4, a partir do verso 13, que fala o seguinte: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, ou para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida para vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se te passa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos disso ou aquilo. Ou seja, esse tempo também está servindo para que eu e você, nós, possamos colocar Deus em primeiro plano. Possamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que você possa
separar esse tempo que Deus colocou para que você possa entender que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele tem um controle sobre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Algumas pessoas podem até balbuciar, falando que, será que Deus perdeu o controle? Não, pelo contrário, Deus tem um controle sobre isso tudo. O que os homens não conseguem resolver, Deus tem a solução. Mas é necessário que nós precisamos entender e aprender que o homem precisa entender que ele vive na dependência de Deus. E dentro dessa questão de dependência que nós vivemos e devemos ter de Deus, é entregar o nosso amanhã a Deus. Quando nós conseguimos entregar o nosso amanhã a Deus e descansar, porque quando eu entrego, eu descanso. Quando eu entrego o meu futuro, o meu amanhã a Deus, eu não me preocupo com aquilo. Eu vou entender que Deus está cuidando de todas as coisas. O que é impossível para os homens, na verdade, não é impossível para o Deus que nós servimos. Então, um conselho ministerial que eu dou para você, um conselho pastoral, é que você descanse em Deus. Descanse, entregue seus problemas ao Senhor, confie nele, porque ele já está fazendo por você. A palavra de Deus fala que entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, que o mais ele tudo fará. Então, entregue seu caminho ao Senhor. Confie que Deus está cuidando de você, está guardando você nesse período, e por mais que você venha a ser cometido dessa enfermidade, saiba que Deus tem poder para curá-lo, Deus tem poder para restaurar a sua saúde, e por mais que por algum motivo, se você perdeu algum ente querido, ou conhece alguma pessoa muito próxima que teve a sua vida ceifada por essa pandemia, saiba que a nossa vida em si, como está lá em Jó, capítulo 7, verso 7, que já fala assim, lembra-te, ó Deus, que minha vida ela é um sopro, mas para nós, servos de Deus, o morrer não é desesperador. Para nós, os servos de Deus, nós sabemos que a nossa vida ela não termina aqui. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos passando por aqui. Na verdade, ninguém está preparado para poder perder. As pessoas não aceitam muito a dor da perda, mas nós entendemos e cremos que quando nós passamos por esse mundo, temos a nossa convocação dada por Deus, é porque há um lugar muito especial preparado para todos aqueles que creem e confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso, amém, Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para estar se entregando por mim e por você naquela cruz. Amém? Amém. 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 Glorifica a Deus por esse momento, pela vida de vocês. Amém. Mas tem algumas perguntas aqui que nós precisamos responder, que está ligado diante de tudo que a gente está falando, como a doutora Ives falou, e nós glorificamos a Deus, que é uma live cristã, estamos dando direcionamento para você no que fazer nesse período de pandemia, mas a palavra de Deus ela é essencial. Assim como os ensinamentos, mais do que isso, a palavra de Deus ela é essencial, porque a palavra de Deus ela pode mudar o seu interior. Amém, glória a Deus. Você vai conseguir passar por todas essas questões, amém? Amém, amém. Tem uma pergunta aqui que está relacionada sobre essas questões de medo, né? Por exemplo, o que devo fazer ou a quem procurar quando começo a sentir pânico, ansiedade ou alguma mania de limpeza exagerada por conta da pandemia? Eu mesma. Procura uma terapia, né? Por quê? Na verdade, a gente vai fazer essa anamnese primeiro, né? O terapeuta, ele tem a capacidade de fazer essa anamnese, né? Após ouvir, né? Todo o relato da pessoa, aí sim, a gente vai enviar para o médico. Então, assim, se você perdeu, está sentindo que você está perdendo o controle mesmo, porque como diagnosticar isso? Né? É tudo aquilo que te paralisa, é aquilo que a doutora Ives falou. Se a sua ansiedade está te paralisando, se o seu estresse está te paralisando, é hora de procurar. Não demore. Quanto mais tempo passar, mais remédio você vai tomar. Então, procure enquanto há tempo, que tudo se resolve. Então, esse daí seria como se fosse o start inicial, né? Para que você possa já começar a pedir ajuda. Exatamente. É o direcionamento.
Sim. Doutora Ives, quer abordar alguma coisa sobre esse ponto? Rosélia falou perfeito. É isso aí que ela falou mesmo, exatamente isso. Eu tinha até anotado aqui, mas ela já falou exatamente isso. Amém. E dentro dessas questões, aí, assim, são perguntas que umas vai linkando a outra, né? E como posso me proteger e proteger a minha família? Exatamente aquilo que eu falei no princípio, né? Presta atenção o que é um distanciamento social e um isolamento social. Uma coisa que eu falo, que eu assim, estou vendo muito, é muito bom a gente falar sobre isso. Se você sente, se você está sofrendo por não estar vendo os seus pais, por você estar distante, né? Vá encontrá-los. A distância pode. A distância, você pode lá apertar a campainha, a mãe apareceu na janela, você grita, mãe, tá tudo bem? Pai, tá tudo bem? Filho, tá tudo bom? Isso é muito bom. Nós precisamos entender que a gente sente falta disso. A gente não precisa estar juntinho. Hoje nós temos aí, né, tantas possibilidades de visualizar a pessoa. Então, se você está sentindo mal por não estar em contato com o seu familiar, acesse ele. Temos as redes sociais, né? Procure um contato com ele, que é extremamente importante você ter esse contato com o seu familiar, com o seu amigo, manter mesmo essa interação, esse feedback com aqueles que te rodeiam. Vai te dar um conforto muito maior mesmo. Doutora Ives, tem uma pergunta aqui que eu quero direcionar para você. Nós até conversamos aqui em off, mas eu creio que seja dúvida de muitas pessoas também. Eu sei que você não vai ter uma resposta direcionada diretamente para isso, mas a pergunta é: o que efetivamente é mais indicado para o tratamento? Porque nós temos visto aí, algumas pessoas estão falando que tal remédio é eficiente. A OMS falou que não é mais eficiente, já mudou. Agora vão voltar o protocolo de voltar a usar. Então, isso tem causado também uma confusão na mente das pessoas. É ou não é para tomar? Posso ou não posso tomar? Então, assim, dentro da sua experiência, dentro do que você está vivendo, o que efetivamente seria mais apropriado para as pessoas estarem assim, utilizando? Primeiro de tudo, toda medicação tem que ter uma indicação médica. O que está acontecendo muito é que simplesmente as pessoas estão indo nas farmácias comprando tudo que é remédio que sai na TV, no jornal. Toda medicação que você vai fazer uso, ela tem que ter uma indicação médica. O que eu não preciso de indicação médica e posso tomar? Dipirona, paracetamol, vitamina C. Essas medicações, essas vitaminas, você pode tomar sem nenhuma indicação médica e simplesmente pode iniciar o uso. O que saiu, né, que tem saído agora, que está sendo feito o uso. A gente tem um protocolo do Ministério da Saúde, no qual o paciente sem o diagnóstico do teste na mão, né, sem o diagnóstico na mão escrito positivo para COVID, ele inicia o uso de Tamiflu. O Tamiflu, ele é uma medicação usada para H1N1, para influenza, e por ter um diagnóstico sobrepondo, não saber ao certo se é H1N1 ou se é COVID, o Ministério da Saúde manda tomar o Tamiflu. Quando o paciente tem diagnóstico, o Ministério da Saúde, essa é a cartilha do Ministério, manda iniciar o uso de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, Clexane e, enfim, dipirona, paracetamol, vitamina C com zinco, vitamina D. Essas medicações, alguma delas é realmente efetiva para o COVID? A resposta é não. A hidroxicloroquina é a cura, é a saída? Infelizmente, não. Foi visto, né, que alguns pacientes tiveram uma resposta positiva, outros não. Eu passo hidroxicloroquina? Eu sou obrigada a passar por eu ser médica, e na rede do SUS a gente tem que seguir o protocolo do Ministério da Saúde para paciente positivo. Eu realmente acho que ela seja eficaz?
A hidroxicloroquina, ela tem freado a replicação viral no início da doença. Eu até agora não tenho uma opinião formada sobre ela. Eu não tenho passado ela assim para todo mundo que chega para mim. Eu passo para paciente fator de risco, ou seja, hipertenso, diabético, obeso, pneumopata, ou paciente idoso que eu vejo que ele pode ser grave. O que eu tenho feito com os meus pacientes? Eu analiso a primeira consulta, eu examino ele, eu faço exame físico, ausculta pulmonar. Se o paciente está bem, saturando bem, sem esforço respiratório, sem alteração pulmonar clara, não tem porquê. Eu não inicio. E graças a Deus, até agora, não tenho tido nenhum paciente que voltou com complicação. Se eu atendo o paciente e eu identifico que ele tem complicação no momento da consulta, está saturando 96, 95, está estertorando, né, alteração pulmonar, eu faço raio-x, eu vejo o infiltrado, eu passo uma tomografia, eu vejo que tem padrão de acometimento pulmonar, eu entro com as medicações que o Ministério da Saúde passou para a gente. Infelizmente, se eu tivesse a resposta se é da medicação eficaz, ia ser o maior presente do mundo no momento agora, mas ainda nós não temos. O que nós temos é uma junção de medicamentos, é um mix de medicações que tem funcionado em algumas partes do mundo e está sendo feito uso. Tem uma medicação americana, que é o Redesivir, né, que também, mas isso não tem no Brasil, é liberado pela FDA, né, que é a Anvisa americana, e está sendo feito uso nos Estados Unidos e tem tido uma boa resposta. Já tem um pedido da nossa Anvisa para liberar o Redesivir aqui no Brasil, que até agora tem sido a droga que é a droga do momento. Anteontem saiu do Tenofovir. O Tenofovir é uma medicação usada para HIV, é um antirretroviral que baixa a carga viral, né? Tem a capacidade de diminuir a carga viral e tem um leve aumento de CD4, que é a célula de defesa do nosso corpo. Também está em estudo. No momento, hoje é dia 10, né? Até o dia 10 de junho, às 8h30 da noite, nós ainda não temos medicação realmente eficaz. Nós temos várias medicações que, em conjunto, têm mostrado algum benefício. Eu tenho um paciente que tomou tudo e evoluiu mal, foi para o CTI, foi para o tubo? Tem. Eu tenho um paciente que não tomou nada e se curou? Tem. Eu tenho um senhorzinho que ele é hipertenso, diabético, tabagista, evoluiu com DPLC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, obeso e tem doença vascular periférica, insuficiência venosa. A esposa dele não tem nada, só é velhinha, só é idosinha. Ela foi para o CTI e para o tubo. Ele não teve nada. Os dois Covid positivo. Quem explica? Infelizmente, é um vírus que a gente ainda tem muito para descobrir. Muito, muito. Assim como o Zika, depois de um tempo que a gente descobriu que causava microcefalia, eu acredito que o Covid, ele ainda vai trazer muitas surpresas para a gente. Mas pode ser surpresas boas. Eu estava conversando isso terça-feira no plantão. A gente estava conversando entre os médicos e a gente estava até rindo, falando que daqui a um tempo, a nossa esperança é que a gente converse e fale: meu Deus, era só isso e a gente estava afastando todo mundo do trabalho, a gente ficou em casa. Então, a minha esperança é que se descubra que é um vírus muito menos do que a gente está imaginando que seja. Mas também pode ser que a gente descubra que tem algumas surpresas ainda que vão advir, né? Mas até o momento, nós não temos uma medicação que seja 100% eficaz. Nós temos um misto de medicações que, juntas, têm mostrado algum benefício. Sim, é assim, vou dar um exemplo aqui de onde eu resido, onde eu moro, aqui no Iguaçu. O que eu tenho visto, né, como eu tenho que sair, meus pais ficam em casa, minha esposa fica em casa com meu filho, eu saio para poder fazer compra, enfim. E eu, por exemplo, hoje eu precisei ir ao centro aqui de Comendador Soares, e eu, no carro, tive a possibilidade de contar. De 20 pessoas que eu contei, 12 estavam sem máscaras e 8 estavam utilizando máscara. Aí, dentro dessa questão também,
o que pode explicar sobre esse afrouxamento social, não por parte da mídia, mas o que as pessoas têm absorvido? Ou seja, será que as pessoas estão desacreditando no vídeo, no vírus, e isso, consequentemente, pode vir a aumentar a taxa de letalidade, muitas pessoas estão se contaminando mais? Aí uma pergunta que eu dirijo primeiramente a Rosé, depois a doutora Ives. O que, de fato, né? Como entender, de fato, na verdade, o que pode estar se passando com essas várias informações? Como, por exemplo, quando eu tinha, no estado do Rio de Janeiro, tudo proibido, as pessoas, você via um certo medo, pavor maior nas pessoas. Quando se liberou, agora já vamos liberar transporte público, vamos liberar shopping, aí libera, a justiça vai lá e proíbe, depois libera de novo, e isso tudo causa uma confusão mental nas pessoas, de credibilidade. Não, esse vírus não é isso tudo. Não, realmente é. O que pode explicar essa junção de sentimentos a ponto de a pessoa levar ao descrédito? Não, realmente, se não tem, então eu vou me arriscar, vou sair na rua sem máscara. O que eu penso? Eu penso que isso aí vai muito do senso comum, ou seja, da responsabilidade de cada pessoa. Ou seja, eu cuido de mim para proteger o outro. Isso vai muito na questão de quê? Da gente entender que eu preciso ter cuidado com o outro, eu preciso ter compaixão, eu preciso ter piedade, eu preciso ter medo, eu preciso ter preocupação com o outro também. Então, à medida que eu começo a me responsabilizar pelos meus atos, eu penso que tudo mudaria. Eu, essa semana, conversando com um paciente meu lá na clínica, eu falei exatamente isso. Os danos que a Covid vai trazer para a humanidade, a gente ainda não tem a capacidade de mensurar. Mas uma coisa positiva a gente pode entender. Hoje eu tenho preocupação, eu estava até conversando com o pastor acerca disso, de lavar as minhas mãos, de manter o higiene do meu corpo, de trocar a minha roupa, de fazer com que o meu redor esteja de maneira limpa. Então, eu penso que muitas coisas negativas vão surgir depois da Covid, porque os danos, as perdas são enormes. Hoje nós já estamos ultrapassando aos 39 mil mortos no nosso Brasil. Então, é muita gente. Então, os danos são imensuráveis. Nós não podemos medir os danos, mas muitos benefícios virão também, porque muitas mudanças de atitudes acerca de mim mesmo para com o meu próximo, eu penso, como psicóloga, vai ser de extrema valia para a condução da humanidade. Perfeito, é isso mesmo. Resumo de tudo em uma frase, é uma responsabilidade social. Nós temos que ter responsabilidade social. Nós temos que saber amar o próximo, nós temos que entender que eu sou jovem e não tenho doença, mas que meu vizinho é um senhorzinho de 80 anos, que é hipertenso, diabético, que o Covid em mim, provavelmente eu não vou ter nada, mas ele pode virar óbito. Então a gente tem que ter uma sensibilidade, uma responsabilidade social. Eu agradeço a vocês por essa fala, porque é justamente isso. E isso, aí eu vou à luz da palavra de Deus, que há 2 mandamentos que nós devemos cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas e meu próximo como eu mesmo. Então, se eu amo meu próximo, eu vou querer o bem dele, diretamente dele. Então, eu digo para você que está nos assistindo, se for sair, toma todos os cuidados, vá de máscara. Por mais eu já tive, tem pessoas que falam que eu já tive, me torno autoimune e não pego mais. Mas há pessoas que ainda não teve.
E não é comprovado ainda que você é autoimune. Então, conselho que nós damos como pessoas, cidadãos de bem, usem máscara para o seu bem e para o bem daquele que está assim próximo de você. Pode falar, Rosa. Eu peço que você que está nos ouvindo, pegue uma canetinha e anote. Eu vou estar dando algumas dicas para você assim estar passando esse momento. Uma das dicas que eu dou, né, para os meus pacientes, mantenha conectado com a sua família, com os seus amigos, com aquilo que te dá prazer. E o que te dá prazer? É a sua família, é a sua igreja, né? É o grupo de amizade. Então, número 1, mantenha contato com os seus amigos, com os seus parentes, com o seu grupo social. Segunda coisa, que para mim é extremamente importante, tire as suas angústias, converse, divide a sua angústia. Se você está sentindo mal, divida a sua angústia com alguém da sua família, com um amigo, com o seu terapeuta, divida a sua angústia. Não fique só para você, porque a tendência é aquilo agigantar na sua cabeça. Então, divida a sua angústia. Se você está muito angustiado, ligue para alguém, converse com alguém. Terceira coisa que eu acho extremamente importante, procure se distrair com as atividades, como ler livros, como produzir algo, né? A Iris ainda falou, aprender a fazer bolo. Aqui em casa nós estamos vivendo num período de Masterchef. Cada um está fazendo a comida mais gostosa do que o outro, né? Desde o Gabrielzinho até o Fialho. Então, procure distrair com atividades que lhe dê prazer, que lhe cause satisfação. Terceira coisa, pratique exercícios físicos, mas olha o que eu vou colocar na frente, não exaustivo. Procure praticar exercícios físicos não exaustivo, que lhe cause prazer, não exaustão, já que nós estamos vivendo num momento de exaustão psíquica. Outra coisa que eu acho de extremamente importância para você, evite o consumo de cigarro, evite o consumo de bebidas, passe longe de tudo aquilo que for, de certa forma, né, camuflar esta dor que nós estamos vivendo. Na verdade, nós precisamos encarar de frente. Esse é um sofrimento real. Nós precisamos de entender que não adianta nós camuflarmos o que estamos sentindo. É real. Então, não adianta você ir lá no seu remédio, lá, eu vou no Rivotril, vou tomar 20 gotas de Rivotril para me dormir a noite toda. Ou eu vou tomar um álcool, ou eu vou para as drogas. Não é momento disso. Você que está nos ouvindo, olha só, é necessário, segundo os grandes teóricos como Freud, a dor, ela existe e ela precisa ser vivida, ela precisa ser entendida como algo real, para que o nosso cérebro trabalhe sobre isso. Não adianta camuflar a dor, o medo, a angústia. É necessário que você viva. Outro ponto importante, reserve um tempo para orar. Reserve um tempo para você falar com Deus. Deus, ele tem me despertado às madrugadas. Assim, eu oro para todos os meus pacientes, incomodo mesmo, mando lá meu áudio, mando para minha família. Tire um tempo para você orar.
quando você ora, é comprovado, né? Nós temos médicos aí que falam que quando nós estamos orando, o nosso cérebro, ele se conecta na paz, a gente sente harmonia, a gente consegue ouvir até mesmo a nossa respiração. Então, tire um tempo para você orar. Procure, outro ponto, canetinha, procure ter um sono reparador. Pense que nosso corpo, ele produz o hormônio da melatonina à noite. Não fique muito tempo no celular, não fique muito tempo conectado. Noite para dormir, dia para você viver, para colocar em prática a sua vida. E já estou terminando, prestem atenção, cultive o bom humor. Estamos passando um momento de dor? Sim. Estamos passando um momento de angústia? Sim. Mas não perca o seu humor. Sorria. Sorrir faz bem. Quando a gente sorri, a gente mexe com muitos músculos. Olha como eu estou bem. 50 anos na cara e, ó, sem uma. Olha só, entendeu? Deu para você entender, você que está me ouvindo, sem nenhuma ruga. Sorrir faz muito bem. Cultivar o bom humor. E para terminar, se você não estiver dando conta de tudo que você está sentindo, procure um especialista. Temos ótimos psicólogos, psiquiatras, médicos em todo o Brasil para te atender a hora que você precisar. Portanto, não sofra sozinha. Nós somos 200 e poucos milhões de habitantes só no Brasil. Portanto, divide a sua dor com alguém. E nosso muito obrigada. Falei muito. Amém. Assim, já estamos chegando no nosso término. Gostaria das considerações finais e que vocês, em nome da Segunda Igreja Batista Camilo Soares, né, pessoalmente, no meu nome, eu gostaria muito de agradecer a participação da nossa querida irmã Rosélia. Rosélia, tem vários recadinhos aqui para você. A Cláudia Romão fala que é muito bom poder te ouvir e te ver novamente, né, assim como outros recados também. Muito obrigado, Rosélia, por se dispor, né, depois de um dia cansativo de trabalho, se dispor a estar assim conosco, nos abençoando. A mesma coisa, doutora Ives. Muito obrigado, louvo a Deus pela sua vida, é um prazer tê-la aqui conosco, que Deus abençoe sua casa, sua família, continue te protegendo, que as orações da sua mãe possam ser válidas todos os dias, mas Deus vai estar ali te protegendo, tá? Eu vou deixar esse momento para vocês possam, assim, finalizando com as considerações finais de vocês, e nós vamos orar. Após isso aqui, nós vamos estar assim orando, para que Deus possa também estar assim te abençoando. Você que está em casa, que nos acompanhou, muito obrigado. Peço a você que você compartilhe esse vídeo, vai ficar lá no Facebook, você se identificou com alguma coisa e sabe que alguém que precisa ouvir essa palavra, marque ele lá, compartilhe o vídeo. Eu depois vou estar baixando, depois vou estar colocando no YouTube, vou colocar o link aí também para você compartilhar, para quem não tem acesso ao Facebook, para poder estar assim também sendo abençoado por essa palavra. Minha querida irmã Zélia, a palavra está contigo, depois eu franqueio a palavra à nossa querida Ives. Eu que agradeço o convite, né? Apesar de estar nesses dias vivendo grande dor pela perda da minha cunhada, né? Mas nós aceitamos de bom grado, porque nós entendemos que é uma missão falarmos daquilo que nós temos estudado, daquilo que temos debruçado mesmo, né? Com muita responsabilidade. A minha profissão é uma profissão a qual eu dedico com muita responsabilidade. Então, apesar da dor que eu estou dentro de mim, ela ultrapassa tudo aquilo que eu imagino, né? Você perder um ente querido, mas o fato de eu estar falando com você, né? Com
centenas de pessoas, dezenas de pessoas, dizer para você o quão importante é a sua vida para Deus. Pense nisso. A sua vida vale muito para Deus. Portanto, cuide dela, preserve ela. Nessa pandemia, faça o que é necessário. Use máscara, lave suas mãos e assim por diante. Nós queremos agradecer, né, a Segunda Igreja Batista, a igreja, né, do nosso coração, e ao pastor Christian também, ao pastor Robson. Nosso muito obrigada pelo convite. E, Roseli, como nesse tempo, né, vocês também estão atendendo por videoconferência, como é que as pessoas podem estar se te procurando, quem se identificou e quer conversar contigo, como é que essas pessoas podem estar te procurando? Podem me acessar, tanto no Instagram quanto no Facebook, Rosélia Fialho. Lá eu estou falando igual a maritaca. Doutora Ives, a palavra está contigo. Eu quero agradecer o convite da igreja, do pastor. Me senti extremamente honrada por ter sido convidada. E é um prazer imensurável estar aqui com vocês essa noite. Eu creio que o Senhor me colocou na medicina com um objetivo de ser canal dele, de ser canal de bênção. Amém. E eu Glória a peço Deus. ao Senhor que quando um paciente chegue no meu consultório, que eu atenda ele na emergência, que ele saia muito melhor do que ele entrou. Amém, então, glória a Deus. Deus use a minha vida, eu me disponibilizo 24 horas para o que eu faço. Se eu não estou no plantão, eu estou estudando. Inclusive, eu estava estudando antes de começar a live. Eu amo o que eu faço com o maior prazer do mundo, porque eu sei que cada um nasceu com um objetivo e cada um tem Aqui nessa terra, né, Deus deu pra gente cada um dom. E o meu dom é esse, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu quero me colocar me disponibilizar a qualquer pessoa que esteja assistindo essa live, se sentiu que foi para você, sentiu que precisa de ajuda. Meu Instagram é Ives Marques, né? IVS Marques. Todo mundo sabe que as mensagens que eu recebo lá eu sempre procuro responder o mais rápido possível. Eu queria deixar uma palavra para vocês, que é uma palavra que me sustenta. Eu tenho um capítulo da Bíblia que me sustenta, que é o Salmo 91, e eu tenho um versículo que me sustenta, que é porque quando sou forte, então é que sou fraco. Quando sou fraco, então é que sou forte, que está lá em 2 Coríntios. E eu, desde o início, quando eu estava no cursinho, tentando passar para a medicina, esse versículo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, eu queria dizer para vocês que o Senhor, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém. Então, Deus sabe da sua luta, Deus sabe que não está sendo fácil para você, mas nesse momento é que a gente tem que buscar o Senhor. Porque quando a gente aqui tá fraco, tá lá embaixo, tá vazio, o Senhor procura se encher, o Senhor enche a gente dele. Então, esse é o momento que o Senhor quer com você. Já parou para pensar que esse momento que nós estamos passando, talvez é um momento que o Senhor reservou especialmente para você e ele. Então, assim, tenha experiências novas com o Senhor. Guarde esse momento como uma dádiva que Deus está te dando. Busque mais a Deus. Aperfeiçoe mais o seu estudo bíblico. Conheça mais o Senhor. Conheça mais a história do Senhor. E guarde para você. O versículo funciona para mim. O Salmo 91 é um salmo que eu procuro ler quase toda noite. Ontem até fiz uma videochamada com 2 amigas. A gente ficou no Salmo 91. Então, Salmo 91 e 2 Coríntios, que fala, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que a força do Senhor possa estar com cada um de vocês. Busca o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E é legal que ele fala todas as coisas. Todas é tudo, gente. Tudo é tudo. Ou seja, não vai faltar nada. O Senhor é provedor. Não temas, não tenha medo, que Deus está preparando uma coisa linda para a gente agora. A glória da segunda casa é maior que a da primeira. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E está por vir é muito melhor do que a gente imagina. Amém. Doutora Ives, mais uma vez, muito obrigado. A sua rotina de vida em si, né? Eu sei que é muito cansativa
Mas, mais uma vez, te agradeço por estar aqui conosco, doutora Rosélia também, muito obrigado. E nesse momento eu gostaria de estar orando por vocês duas. Eu peço a você que esteja em casa também, esteja conosco, nos assistindo, que possamos orar não somente agora por elas duas, mas possamos orar por todos os médicos, possamos orar por todos os psicólogos, possamos orar por todos aqueles que estão diretamente na linha de frente, sustentando, e isso eles estão fazendo para que nós possamos ficar em casa. Então, se você pode, fique em casa. Se for necessário sair, que saia de máscara. Vamos falar com o Senhor agora. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome porque Tu és o nosso Deus, e Tua graça e misericórdia tem estado conosco todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, glorifica o Teu nome, Pai amado, porque nós temos aqui conosco, nessa noite, duas servas, ó Pai amado, que temem ao Senhor. Duas servas, ó Pai amado, que entregaram suas vidas para Ti, ó Deus amado. E eu louvo o Teu nome, ó Pai amado, porque o Senhor tem sustentado ela todos os dias. O Senhor tem as guardado, ó Pai amado. Glória a Deus. Eu te peço, ó Pai amado, que o Senhor possa estar assim também com todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os psicólogos, ó Pai querido, todos aqueles que estão na linha de frente, ó Pai amado, o Senhor possa estar protegendo, guardando, protegendo com as Tuas santas e poderosas mãos, ó Pai amado. Que nenhum mal venha chegar até eles, Senhor Deus, nem praga alguma venha chegar às suas casas, ó Pai. Aleluia, te pedimos, Pai. ó Pai amado, que a Tua bênção possa se estender a todos os seus, ó Pai querido. Amém. Que em nome de Jesus, ó Pai amado, nós possamos crer que Tu estás conosco, ó Pai amado, que em nenhum momento o Senhor nos abandona, porque se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor nos sustentou, é porque o Senhor nos ajudou. Muito obrigado por esse dia, ó Pai amado, muito obrigado por essa palavra, Pai amado, que o Senhor nos permitiu, Senhor Deus, entregar, Senhor Deus, a cada pessoa que está conosco, nos assistindo, Pai querido. E eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, ó Pai querido, que o Senhor possa, ó Pai amado, derramar a Tua graça, derramar a Tua glória, ó Pai amado, sobre nós, que possamos, ó Pai amado, ser revestido, ó Pai amado, do Teu Santo Poderoso Espírito, revestido do Teu poder, da Tua proteção, Pai amado, que, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós possamos viver, Senhor Deus, para viver o sobrenatural, que nós possamos, ó Pai amado, crer que vai acontecer muito mais, abundantemente além de tudo que nós viemos a pedir, pensar ou imaginar, porque nós cremos e sabemos que somos filhos, ó Pai amado, de um Deus poderoso. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e com todos que estiveram conosco aqui nessa noite. E ainda te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada uma dessas pessoas e tenha misericórdia delas. Que o Senhor se levante, Senhor Deus, o seu rosto sobre nós e nos dê a paz em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, muito obrigado. A você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Eu vou estar encerrando a live aqui no Facebook, mas eu peço só que a doutora permaneça conosco. Eu quero fazer um agradecimento pessoal a elas em off, mas a vocês, muito obrigado. E desde já, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém.